dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos alunos do nosso curso de Informática Avançada no módulo de Excel 2010. Estamos hoje na nossa aula de número 6. E nessa aula de número 6, nós continuaremos a tratar de funções. Nessa aula, continuaremos a tratar aí com as nossas funções. Nas aulas anteriores, nós tratamos de funções matemáticas e de funções de estatística. Hoje, nós vamos ver as funções lógicas. Vamos pegar algumas dessas funções lógicas, que são as funções i, ou e se. Essas são as três funções lógicas as quais nós iremos trabalhar hoje. Essas funções eu irei explicar, tentar detalhar o máximo possível para você conseguir entender todas as utilizações dessas funções e como elas funcionam. Vou tentar ser o mais didático possível para que você possa aprender direitinho, assimilar todo esse conteúdo. Então vamos lá para a prática. Já com a tela do nosso Excel aberta, aqui vamos começar a trabalhar com a função i. Vamos colocar aqui nessa planilha, vamos renomear, vamos colocar e. Função e. Nós temos três funções, função e, função ou e função se. Função se. Vamos deixar uma planilha para cada, tudo organizadinho. Espero que você faça aí esse mesmo processo, esse mesmo procedimento aí no seu computador, para que a gente possa ter um aprendizado tranquilo, certo? Então, antes de trabalhar aí, de começar a construir a nossa tabelinha, vamos lá na fórmula, aqui em funções de lógica, nós temos a função i, função falso, função não, função ou, função se erro e verdadeiro. Nós iremos trabalhar com essas i, ou e se, que são as principais funções. Vamos ver a função i. Note aqui que ele pede argumentos da função. Diz o seguinte, verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Vamos pedir ajuda para a gente ver como é que funciona? Retornará verdadeiro se todos os seus argumentos forem avaliados como verdadeiro e retornará falso se um ou mais argumentos forem avaliados como falso. O uso comum para a função i é expandir a utilidade de outras funções que realizem esses testes lógicos. Por exemplo, a função se realiza um teste lógico e em seguida retornará um valor se o teste é avaliado como verdadeiro e outro valor se o teste for avaliado como falso. A função i a gente usa sempre aninhada. O que é aninhada? Em conjunto com outra função, dentro de outra função. E geralmente essa função que a gente usa a função i aninhada é a função se, que lá na frente a gente vai usar a função se aninhada com i. Certo? Então, vamos construir uma planilha. Nota que é uma função lógica. Então, logicamente, uma função lógica, estou falando redundantemente aqui, uma função lógica ela vai retornar apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Eu faço uma pergunta e ele é bem objetivo, ou é verdadeiro ou é falso. Então, vamos supor que eu tenha, vamos fechar aqui, vamos supor que eu tenha vários argumentos aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar aqui, Pedro é alto e magro. Vamos colocar aqui estatura. Vamos colocar aqui peso. Certo? As qualidades de peso e a de estatura. Vamos colocar duas condições aqui. Baixo e gordo. Olha a pergunta, Pedro é alto e magro. Estou afirmando que o Pedro é alto e magro. Aqui já estou dizendo que ele é baixo e gordo. Pedro é baixo? Não, Pedro é alto. Então, isso aqui retorna falso. Pedro é magro? Não, Pedro é gordo. Então, este aqui retorna falso e este também falso. Então, no caso, como nós estamos usando o i, se qualquer um desses critérios retornar falso, ele retornará para a fórmula geral, o conteúdo geral falso. Estou dizendo que Pedro é alto e magro, então é falso. Vamos colocar aqui. Pedro é alto. Certo? Pedro é alto. Aqui está dizendo que Pedro é alto. Aqui retorna verdadeiro, porque aqui ele está afirmando que Pedro é alto. Pedro é gordo, no caso aqui. Então, nesse caso, retorna falso. E vai retornar para todo esse conjunto
falso. Certo? Porque apenas um desses critérios aqui retornou falso. Então, o que acontece? Se eu tiver 30 argumentos, que é a quantidade de argumentos que eu tenho na função i, e esse argumento, todos esses 30, 29 retornarem verdadeiros, retornarem critério verdadeiro, e apenas um retornar falso, todo argumento lógico desses 30 argumentos vai retornar falso, porque obrigatoriamente todos esses argumentos têm que ser verdadeiro, para que ele retorne um valor verdadeiro. Certo? Vamos dar um exemplo construindo uma tabela. Vamos colocar aqui clube de descanso semanal dos advogados aposentados. Certo? Vamos colocar aqui o nome, a profissão, e aqui uma pergunta: é aposentado? Note que eu vou construir essa tabela e ele vai me retornar os valores verdadeiro ou falso. Resultado. Certo? Vamos colocar aqui João, Cláudio, Marcelo, Francisco, Kleber e Antônio. Vamos mudar aqui um pouco, essa é aposentado para a idade. Vamos considerar a idade de 60 anos para cima, a idade acima de 60 anos como aposentado. Vamos colocar aqui algumas idades: 45, 62, 65, 60, 35 e 40. Profissão, vamos colocar aqui advogado, juiz, aliás, vamos colocar aqui marceneiro. Vamos colocar aqui professor, advogado e advogado. Vamos dar uma organizadinha aqui. Vamos colocar bordas, todas as bordas, vamos centralizar esses valores. Vamos aumentar um pouquinho essa largura. Agora eu vou usar a função i. E sempre o sinal de igualdade aí para abrir a nossa função. Depois o nome da função, abre parênteses. Qual o primeiro lógico? O primeiro lógico é que nesta célula que o valor dessa célula seja igual a advogado. Porque é, como diz aqui, Clube de Descanso Semanal dos Advogados. Esse é o primeiro teste lógico, esse é o primeiro lógico. O segundo lógico diz o seguinte: aqui na idade, a idade tem que ser maior, ou igual a 60 anos. Certo? Notem aí que eu tenho dois testes lógicos aí, dois lógicos separados pelo ponto e vírgula. Eu posso colocar até 30 lógicos no caso aí. Então, aí diz o seguinte: para que esse resultado retorne verdadeiro, a profissão deste sócio tem que ser advogado. E a idade dele tem que ser maior ou igual a 60. Então, ele retorna verdadeiro. Vamos apertar o Enter. Falso. Por que falso? Ele é advogado, mas a idade dele não é maior ou igual a 60. Vamos puxar aqui na alça de preenchimento. Notem que ele só me retornou um verdadeiro. Aí para o Francisco. Francisco é advogado e tem 60 anos de idade. Ou seja, os dois critérios foram cumpridos e deu aí o resultado verdadeiro. Ou seja, vamos fazer a pergunta, primeiro critério. Francisco é advogado? É.
A idade dele, que está aqui em C7, é maior ou igual a 60? É sim. Então, verdadeiro e verdadeiro. Então, ele me retorna também verdadeiro. Aqui nesse caso, vamos perguntar aqui. Marcelo é advogado? Não, Marcelo é professor. Então, retorna falso. Marcelo tem idade maior ou igual a 60? Tem sim, então retorna verdadeiro aqui. Esse primeiro retorna falso e esse primeiro verdadeiro. Como para retornar verdadeiro, todos eles têm que dar verdadeiro. Como o primeiro deu falso, então ele retorna falso. Vamos acrescentar mais um critério aqui para melhorar. Vamos inserir aqui. Sócio do clube. Aí vamos colocar sim, sim, não, não, sim e sim. Vamos acrescentar mais um critério agora. Para que seja verdadeiro, ele tem que ser advogado, tem que ter idade maior ou igual a 60 anos e tem que ser sócio do clube. Certo? Então vamos adicionar mais um critério aqui. Vamos começar tudo de novo para que a gente possa entender de novo. Vamos apagar esses outros aqui, para que a gente possa construir agora com 3 critérios. Igual, função i. Essa profissão terá que ser igual. Lembre que eu sempre abro aspas quando eu estou me referindo a texto. Advogado. Se você colocar o advogado sem aspas, não vai dar certo, porque ele vai pensar que é uma referência de alguma célula. O B4 tem que ser igual a advogado, ou seja, a profissão desse João, terá que ser advogado, para que retorne verdadeiro. O segundo lógico diz o seguinte, que essa idade, aqui no C4, tem que ser maior ou igual a 60 anos. E o terceiro lógico aqui, o valor dessa célula tem que ser igual a sim, ou seja, ele tem que ser obrigatoriamente sócio do clube. Vamos analisar novamente. Primeiro lógico, tem que ser advogado. B4, que é o valor da célula, é igual a advogado, tem que ser igual a advogado. O C4, que é a idade, tem que ser maior ou igual a 60. E o D4 tem que ser igual a sim. Falso, aqui retornou falso, vamos puxar aqui. Bom, notem que não retornou nenhum verdadeiro aí nesse caso. Por quê? Vamos ver o primeiro resultado aqui. João é advogado? Sim, João é advogado. Verdadeiro para esse primeiro lógico. A idade de João é maior ou igual a 60? No caso ali, o C4 é maior ou igual a 60? Não, então retorna falso. D4 é igual a sim? Verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Já tem um falso que suja todo o teste lógico, então ele vai retornar falso. Vamos modificar algum? O Kleber, vamos dar uma idade de 70 anos para o Kleber. Notem aí que retornou verdadeiro, porque todos os critérios foram cumpridos. Vamos analisar de novo. É advogado? Sim. A idade dele é maior que 60? Maior ou igual a 60? Sim. É sócio do clube? Sim, também. Verdadeiro para os 3 critérios, então ele retorna verdadeiro aí para o todo. Bom, essa parte do e ou e se, essa parte você tem que prestar bastante atenção nesses testes lógicos. Principalmente você tem que entender esses testes lógicos. Para dar um exemplo mais prático e simples, é como se eu dissesse o seguinte. Vamos supor que eu peça para o João. João, pegue um livro de matemática e um livro de português. Eu dei uma ordem para o João. Para que essa ordem seja cumprida, ele tem que cumprir com os 2 objetivos. Traga um livro de português e um livro de matemática. E um livro de matemática. Notem que eu usei o e. Então, João me trouxe um livro de português e trouxe um outro livro de história. Ou seja, pedi um livro de português, verdadeiro, cumpriu. Me trouxe o livro de português. Pedi um livro de matemática, falso, ele não me trouxe o livro de matemática, me trouxe um livro de história. Então, ele não cumpriu a tarefa, então retornou falso. Certo? Agora, se ele tivesse trazido o livro de português e o livro de matemática, a tarefa estaria cumprida e retornaria verdadeiro no caso. Então, esta aí é a função i. Certo? Só para lembrar o seguinte, vou explicar um critério aqui.
uma utilização que a gente faz bastante para identificar células vazias. Por exemplo, vamos colocar aqui dois valores. Colocar duas células aqui. Vou fazer uma pergunta. E ele vai retornar verdadeiro se esta célula B14 for igual aspa dupla, novamente, 2 vezes aspa dupla. Essa referência de 2 vezes aspa dupla significa célula vazia. Então, toda vez que eu for me referir à célula vazia, eu coloco aspa duplas, ou seja, 2 aspas sem nada dentro. Então, o que significa o vazio. Para que esse I dê verdadeiro, esse B14 tem que estar vazio. E esse aqui, o C14, também terá que estar vazio. Certo? Então, ele me retorna verdadeiro. Se eu colocar qualquer coisa aqui dentro, qualquer valor, ele me retorna falso. Agora, vamos fazer o contrário. Eu estou pedindo para ele mostrar igual a vazio. Agora, eu quero que ele me retorne qualquer valor. Então, o que não está vazio está cheio. Então, o que não está vazio é diferente de vazio. Então, vamos colocar aqui E. O valor dessa célula tem que ser diferente. Notem aí o operador, que é esse operador aqui. Vou aumentar um pouquinho a visualização para que a gente possa entender direitinho. Vamos aumentar um pouquinho aqui essa visualização para que você enxergue direito. E o valor dessa célula tem que ser diferente de vazio, ou seja, essa célula não pode estar vazia. E o valor dessa célula aqui também não pode estar vazia, ou seja, tem que ser diferente de vazio. Então, ele retorna falso, porque as duas células estão vazias. Vamos colocar qualquer valor aqui. Essa célula não está vazia, então retorna verdadeiro. Esta célula aqui está vazia, então retorna falso. Vamos colocar alguma coisa aqui. Note que ele voltou verdadeiro. Eu posso colocar qualquer coisa aqui que ele retorna verdadeiro, porque qualquer valor que eu insira será diferente de uma célula vazia. Entenderam? Então, quando eu estiver me referindo a aspa duplas aí sem nada dentro, estou me referindo a células vazias. Por que eu estou passando esse conhecimento agora para você? Porque vai ser importante que nós vamos utilizar na função se aninhada, certo? Então, vamos agora para a função OU. A função OU é um pouco diferente da função I. A função I, obrigatoriamente, todos os critérios têm que ser verdadeiros. Se temos um limite de 30 argumentos, todos esses 30 argumentos, todas essas 30 perguntas realizadas aí através desses operadores têm que ser verdadeiros, para que retorne verdadeiro. A função OU é diferente. Se você tem 30 argumentos, se pelo menos um desses argumentos retornou verdadeiro, o resultado dessa fórmula será então verdadeiro. Ele só retorna falso se todos os argumentos que você utilizar aí na sua fórmula, se todos esses argumentos forem falsos. Certo? Então, é como se eu pedisse, vamos voltar aquele exemplo que eu usei na função I, vamos usar para explicar da seguinte maneira. Chamei o João novamente e fiz o seguinte pedido a ele. Dei a seguinte ordem. João, pegue um livro de português ou um livro de matemática. E o João me traz um livro de português e um livro de história. Para o livro de português, verdadeiro. Para o livro de história, falso. Então, me retorna verdadeiro, porque ele cumpriu uma das ações, me trouxe o livro de português. Notem que o I e o OU têm essas diferenças. O I, ele é cheio de critérios. Você tem que cumprir todos esses critérios para que ele retorne verdadeiro. Se você deixar de cumprir um, ele retorna falso. O OU é o contrário. Você tem vários argumentos. Se você cumpre pelo menos um, ele retorna verdadeiro. Certo? Então, vamos ver aqui, usando lá aquele mesmo exemplo aqui do clube de descanso semanal. Vamos copiar, Ctrl C, vamos levar ele para cá. Agora é diferente, vamos fazer o seguinte, esse resultado aqui, aí não importa, o cara pode ser advogado,
pode ter a idade de 40, maior ou igual a 60 e pode ser sócio do clube. Se ele for advogado, ou se ele tiver a idade maior ou igual a 60, ou se ele for sócio do clube, retornará verdadeiro. Se qualquer um desses critérios for atendido, ele retorna verdadeiro. Então vamos usar a função igual ou, chama a função com igualdade, digita o nome da função, abre parênteses. Esse valor aqui tem que ser igual a advogado. Fecha aspas. Próximo lógico. Essa idade tem que ser maior ou igual a 60. Próximo critério. Esse valor aqui terá que ser igual a sim. Notem que eu tenho 3 critérios. Se qualquer um desses critérios for obedecido, ele retornará verdadeiro, porque o ou é diferente do i. Voltando a explicar novamente, para que isso fixe na sua cabeça. O ou, para cada um desses critérios, ele tem que retornar verdadeiro. Ou seja, se um deles for atendido, retornará verdadeiro. O i é o contrário. Se tem todos esses critérios, obrigatoriamente todos eles têm que ser cumpridos para que ele retorne verdadeiro. Vamos ver o resultado? Verdadeiro. Vamos aqui puxar aqui. Para todos retornou verdadeiro. Por quê? Vamos analisar o primeiro. B4 aqui, o João é advogado? Sim, é advogado. Ele tem a idade maior ou igual a 60? Não, ele tem 45 anos. Ele é sócio do clube? Sim. Então retornou verdadeiro para 2 e falso para 1. Então, como ele teria que atender pelo menos uma, ele retornaria verdadeiro. Então, retornou verdadeiro, atendeu 2, retornou verdadeiro. Certo? Todos retornaram verdadeiro. Vamos modificar alguém aqui. Vamos dizer que esse Cláudio não é sócio do clube e que ele tem 25 anos. Notem aí agora que ele retornou falso. Vamos analisar o porquê. O Cláudio é advogado? Não, o Cláudio é marceneiro. Falso. Cláudio tem uma idade maior ou igual a 60? Não, Cláudio tem 25 anos. Cláudio é sócio do clube? Não. Então, é falso. Porque Cláudio não é advogado, não tem mais de 60 anos e não é sócio do clube. Então, esse cara aí não vai entrar no nosso clube. Vamos mudar aqui um outro critério. Esse Kleber, ele é gari. Vamos dar uma idade de 59 anos para o Kleber. E ele não é sócio do clube. Então, falso. Ele não é advogado, não tem mais de 60 anos e não é sócio do clube. Vamos modificar aqui, primeiramente aqui, a profissão. Vamos colocar agora que ele é advogado. Notem que ele não tem mais de 60, não é sócio do clube, mas é advogado, então retorna verdadeiro. Vamos modificar de novo para gari. Vou modificar aqui a idade. Ele tem 61 anos. Notem que retornou verdadeiro. Cumpriu pelo menos um dos critérios. Não é advogado. Tem a idade maior ou igual a 60. Então retorna verdadeiro aqui. Não é sócio do clube. Aqui retorna falso. Então retorna nesse caso verdadeiro porque cumpriu um dos nossos objetivos. Certo? Aqui nesse caso nós não vamos mexer aqui. Porque era só para explicar para você como é que usa a questão de inserir células vazias, referência a células vazias, certo? Então, essa parte entre o i e o ou tem algumas diferenças. Se você não entendeu muito bem, eu sugiro que você volte aí lá do início da função i, tente escutar de novo, tente entender aí a questão da função i e a função ou, que vai ser muito útil nas nossas videoaulas, nas questões de função si, questões lógicas. Você vai utilizar bastante a função i e a função ou, certo? Então vamos para a nossa próxima função, que é a função si. Mas para trabalhar com a função si, eu vou pedir que você pegue o exercício da aula anterior. Aí estou sempre pedindo aí, é uma estratégia minha. Eu vou pedir que você copie o exercício da aula anterior. Porque é o seguinte, se você não fez o exercício da aula anterior, você terá que fazer, logicamente. Você vai ter que voltar na aula anterior e fazer esse exercício. Então, vamos pegar aqui, vamos abrir o exercício da aula anterior, que é o exercício da aula 5. Vamos ver se é esse aqui. Aqui, nós vamos pegar esse de média.
Vamos pegar essa mesma tabela de nota de alunos, copiar. Vamos ver aqui nessa pasta 1 e colar aqui. Certo? Aí nós temos as notas dos módulos Windows, Word, Excel, PowerPoint e Internet e a média geral. Vamos adicionar aqui mais uma coluna. Vamos só copiar aqui para ficar direitinho. Vamos modificar aqui a situação. Aqui vou apagar esses valores, porque aqui vai entrar aprovado ou reprovado. Notem que eu vou colocar aqui os critérios. Para que o aluno seja considerado aprovado, ele terá que ter nota maior ou igual a 6. Ou seja, obrigatoriamente, ele vai ter que ter uma nota maior ou igual a 6. Se ele tirou 6 certinho, ele está aprovado. Se ele tirou 5,9, ele está reprovado. Ou seja, o nosso limite é o 6. Nosso ponto aí é a nossa barreira. Abaixo do 6, reprovado. Acima do 6, aprovado. Certo? Então, para isso, nós vamos usar a função se. Mas, antes de ver a função se, vamos ver lá a nossa sintaxe. Vamos ver lá em fórmulas, funções de lógica e função se. Note aí que tem teste lógico, valor se for verdadeiro e valor se for falso. Vamos pedir ajuda sobre esta função. A função se retornará um valor se uma condição que você especificou for considerada verdadeira e outro valor se essa condição for considerada falsa. Por exemplo, a fórmula se A1 for maior que 10, então ele vai mostrar, notem que ele vai mostrar como texto, porque está entre aspas, ele vai mostrar mais que 10. Se não for, ele vai mostrar 10 ou menos. Certo? Ele retornará mais que 10 se A1 for maior que 10 e 10 ou menos se A1 for menor que ou igual a 10. Aí nós temos a sintaxe. Se teste lógico, tem o teste lógico, que é a pergunta que nós vamos fazer, o que é que vai ser analisado. O valor, se verdadeiro, é o que ele vai fazer se for verdadeiro, e o valor, se falso, que é o que ele vai fazer se esse valor for falso. Correto? Vamos fechar aqui e vamos entender direitinho essa questão aí vendo no slide. Analisando aí novamente, nesse slide, nós temos o seguinte. Nós temos a sintaxe, que é a forma que escrevemos. O teste lógico, aí nós temos o valor se for verdadeiro e o valor se for falso. Vamos dar um exemplo aqui, simples. Vamos pegar o mesmo João. A mãe do João pediu que o João fosse até a padaria comprar pão. Certo? Então ela deu a seguinte ordem para ele: João, vá até a padaria comprar pão. Se tiver pão, compre o pão. Se não tiver o pão, compre biscoitos. Então ela acabou de explicar para ele direitinho, já deu a orientação correta, o que ele deve fazer se tiver pão e o que ele deve fazer se não tiver o pão, certo? Então o teste lógico é o seguinte: tem pão? É a pergunta. Aí ele retorna duas respostas, verdadeiro ou falso. Lembre-se que em lógica nós usamos sempre verdadeiro e falso. Se tem pão, verdadeiro. Então o que ele vai fazer? Comprar o pão, certo? Se não tem pão, então ele retorna falso para esse teste. Tem pão? Não tem pão, então falso. Compre biscoitos. Notem que eu separo aqui o que ele vai fazer se for verdadeiro e depois o que ele vai fazer se for falso. Estou dando opções, é uma condição. O se é um condicional. Vai fazer as atividades dele, as ações, conforme a situação. Certo? Então vamos para o próximo slide. É mais ou menos isso aqui. Ir até a padaria, a ordem da mãe dele. Tem pão? Pergunta lá para o padeiro. Tem pão, padeiro? Sim, tem pão. Então, vem por esse caminho, compre o pão, acabou. Comprou o pão, levou, acabou aí o nosso processo, certo? No outro dia, o João foi até a padaria. Nesse dia, era sábado, ele não fez pão. Tem pão? Não, falso, então, compre biscoitos. Ele comprou o biscoito. Eu poderia
acrescentar mais outros testes lógicos aqui, seguindo essa escala? Poderia, muito bem, colocando outras tomadas de decisões. Por exemplo, tem biscoitos? Sim, não, etc. Vamos ver mais isso mais lá na frente, certo? Então, voltando aqui para esse mesmo teste lógico, aí está a nossa média do aluno. É como nós vamos entender lá. A média do aluno eu falei que tem que ser maior ou igual a 6 para que ele seja aprovado. Se for menor que isso, ele será reprovado. Então, não preciso colocar menor. Pela lógica, o que não é maior ou igual, logicamente é menor, certo? Então, o teste lógico é o seguinte, a média do aluno é maior ou igual a 6? Se for maior ou igual a 6, então ele está aprovado. Se não for maior ou igual a 6, se for menor que 6, ele estará reprovado. Vamos para a prática para a gente entender. Aqui nós temos a nossa situação. Vamos tentar escrever nossa fórmula aqui. Abre o sinal de igualdade. Se, abre parênteses, qual o teste lógico? O que eu quero verificar? Notem que está dizendo aqui, para que o aluno seja considerado aprovado, ele terá que ter nota maior ou igual a 6. Quando eu estou falando em nota, estou falando em média. Então, vamos alterar isso aqui. Vamos corrigir isso aqui para que você não confunda. Vamos substituir nota por média. Média, certo? Para que o aluno seja considerado aprovado, ele terá que ter média maior ou igual a 6. Então, vamos lá construir. Se, agora o teste lógico, o que eu vou verificar? Presta atenção, que eu vou fazer a verificação se a nota dele, ou seja, se a média geral desse aluno é maior ou igual a 6. Então, se esse valor aqui, que está em H5, que é a média geral desse aluno, for maior ou igual a 6, certo? Já escrevi o teste lógico, ponto e vírgula. Agora eu vou dizer para ele o que ele deve fazer se a média desse aluno for maior ou igual a 6. Então, ele vai mostrar, aspa dupla aí, sempre aprovado. Eu quero que ele mostre aprovado. Certo? E caso contrário, se esse valor não for maior ou igual a 6, logicamente, se for menor do que 6, então, ponto e vírgula, agora, o que ele vai fazer se esse valor não retornar verdadeiro? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar reprovado. Certo? Fecha parênteses. Vamos analisar. Toda fórmula tem uma leitura. Se você aprender a ler essa fórmula, você constrói ela facilmente. Vamos tentar fazer a leitura dessa fórmula. Se o valor que está em H5 for maior ou igual a 6, então mostre aprovado. Se não, mostre reprovado. Certo? É assim que a gente faz a leitura de uma função se. Se esse valor aqui, H5, for maior ou igual a 6, então ele mostra aprovado, se não, mostre reprovado. Vamos dar o Enter, aprovado. Vamos copiar somente a fórmula, tá? Para não bagunçar a nossa tabela, vou dar o Ctrl C. Vamos selecionar onde eu quero colar, vou aqui em colar e colar somente fórmulas. Notem aí que ele mostrou o seguinte, aprovado, aprovado, reprovado, aprovado, aprovado, reprovado. Ou seja, nós temos dois alunos reprovados somente. São justamente os alunos que têm uma média inferior a 6. Esse aqui tem média 3,6 e esse aqui tem média 5,6. Vamos diminuir a média de alguém para transformar em reprovado também. Vamos colocar 5. Notem que a média desse aluno ficou 5 e ele então está reprovado. Certo? Aqui ele pergunta o seguinte, se o valor que está em H15, que é esta célula, for maior ou igual a 6, então aprovado. Se não for, reprovado. O 5 é maior ou igual a 6? Não. Então, não é maior ou igual a 6. Então, ele vai fazer o valor se falso, que é esse aqui. Vai mostrar reprovado. Nesse caso aqui, o 9,2, ele vai fazer o seguinte. Esse valor em H9, que esse 9,2 é maior ou igual a 6? Sim. Então, retorna verdadeiro. Logicamente, ele vai mostrar aprovado, certo? E fim de papo aí nesse caso. Essa é uma forma simples de utilizar a função se para mostrar se o aluno está aprovado ou reprovado, mas esses critérios vão mudar de acordo com a sua necessidade, do que você for precisando, certo?
Então, a função se basicamente é isso aí, certo? A função se mais simples, é isso aí que a gente está utilizando agora, essa questão de aprovado e reprovado. Se você souber usar corretamente essa função, saber utilizar a sintaxe, você pode trabalhar com qualquer teste lógico que você quiser utilizar. Aí você vai colocar o que ele vai fazer se for verdadeiro e o que ele vai fazer se for falso. Você vai dar condições, você vai estar explicando direitinho, assim como a mãe do João falou para ele ir à padaria. Se tiver pão, traz pão, se não tiver, traz biscoito, certo? É a mesma coisa que você está dizendo para o seu computador. Você está usando a lógica. Bom, então agora que você já aprendeu aí o uso da função i, da função ou e da função se, vamos tentar utilizar essas funções para dar uma melhoradinha aqui na nossa planilha, certo? Acrescentando outros critérios aí usando as funções aninhadas. Antes eu vou copiar aqui e vamos criar uma outra aqui. Copiando e colando. Vamos renomear aqui como se aninhado. Agora você vai ver o que é uma função aninhada. Preste atenção no seguinte, nós temos um erro aqui nessa nossa tabela, certo? Então vamos supor que por acaso esse aluno não tem essa nota do PowerPoint. Mas notem que a média dele continua aumentando, certo? Se ele tem só uma nota, ele vai constar como aprovado, sendo que está faltando as outras notas. O correto seria o seguinte, que todas essas aqui fossem zero, a média geral, a média real dele seria 1,8. Mas no caso, como estão todas vazias, ele vai mostrar 9, porque ele está pedindo para tirar a média somente de um valor. Se eu colocar outro valor aqui, vai tirar a média somente de 2 valores, ele ainda vai ficar com nota boa. Isso aí não é o correto a se fazer. Então, eu quero que ele faça o seguinte. Notem aí que tem um problema, um erro de divisão, porque não temos nenhum valor aqui, certo? Eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero que ele calcule a média somente se todas as notas estiverem preenchidas, correto? Ele só vai calcular se todas as células aí tiverem preenchidas. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu posso usar funções dentro da função se, posso usar a função i, a função ou, a função contar valores. Posso usar essas funções para preencher. Você também pode inventar aí seu modo de fazer com que o Excel faça esses ajustes aqui na sua tabela. Por exemplo, eu vou aninhar com a função que a gente está trabalhando hoje, que é a função, vou utilizar a função ou. Então, vou falar para ele o seguinte, se qualquer uma dessas células estiver vazia, for igual a vazio, então mostre célula em branco, não mostre nada, certo? Agora, caso contrário, calcule a média, certo? Então, vamos ver a primeira forma de fazer isso. Como nós estamos falando em condições, notem que agora aqui eu não vou usar uma função qualquer, eu vou usar a função se. Se. Agora eu vou usar a função ou, aninhada aqui, porque eu vou utilizar essa função ou. Antes de usar a função se, vamos usar a função ou aqui para ver o resultado que ela retorna. Ou. Notem aí que todas as células, no caso, têm que estar preenchidas. Vamos ver se o ou vai entrar aí nesse caso como teste lógico. Vamos ver aqui. Ou esta célula foi igual a vazio. Ou esta célula aqui foi igual a vazio. Ou esta célula foi igual a vazio. Ou esta célula foi igual a vazio, ou então esta célula aqui foi igual a vazio, vamos ver o que ele retorna. Nota que são os critérios. Vou resumir de novo para vocês, vou tentar explicar para você não ficar perdido aí. Lembra que o ou, ele só retorna verdadeiro se algum desses valores aí for verdadeiro?
Se todos forem falsos, então ele vai me retornar falso. Se apenas um for verdadeiro, ele vai me retornar verdadeiro. No caso, vamos analisar. C5 é igual a vazio? Não. C5 não é igual a vazio. Então, retorna falso aqui no caso. D5 é igual a vazio? Sim, está vazia. E5 é vazio? Também. F5 é vazio? G5 é vazio? Também. Então, retorna verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro aqui nesse caso. Viu? Se eu, por acaso, fizer aqui, deletar isso aqui, ele retorna, continua verdadeiro, né? Então, porque todas elas retornaram verdadeiros. Se qualquer célula dessa aqui estiver vazia, ele vai continuar a retornar verdadeiro, até que todas elas estejam preenchidas. Notem aí que ele voltou falso agora. Eu estou obrigando essa fórmula, ele retornar verdadeiro se todas elas estiverem preenchidas. Se alguma delas estiver no caso aí, em branco, estiver vazia, ele vai retornar verdadeiro. Então, vamos colocar aqui nessa média geral. Agora, notem que eu vou colocar o OU aqui dentro. Esse mesmo OU que eu usei aqui, vou colocar dentro do OU. Se OU, essa célula, for igual a vazio, essa célula foi igual a vazio, esta célula foi igual a vazio, esta célula aqui foi igual a vazio, e esta célula aqui, essa outra célula aqui, vamos colocar aqui, arrastar com o teclado aqui, com o direcional para cima, como a gente já sobrepôs, foi igual a vazio. Então, o que ele vai fazer se qualquer uma dessas células for igual a vazio? Então, mostre vazio, certo? Esse mostre vazio é aspas simples também. Se caso for falso, o que ele vai fazer? Se for falso, então ele vai calcular a média deste valor até este. Fecha parênteses, note que esse parênteses que eu fechei foi o parênteses da média. Agora eu vou fechar o parênteses do si. Fechei o parênteses do si, note que ficou negrito aqui. Então, note que começou a complicar um pouquinho a coisa, certo? Eu usei duas funções aí dentro. Usei uma função OU para realizar esse teste lógico, que ele vai me retornar verdadeiro ou falso, e usei a função média ali. Vamos ver o que ele faz. No caso, ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque todas essas células estão vazias. Ele só vai calcular a média se tiver valores em todas elas. Notem aí que ele retornou aqui um valor, certo? Isso eu posso também fazer utilizando a função i. Vamos ver como é que eu posso fazer isso utilizando a função i. Mas antes, vamos copiar essa fórmula aqui e vamos colar nas outras demais aqui. Certo? Notem aí que todas calculou. Vamos deletar um desses valores. Notem que aqui ele mostrou célula vazia também, mas ela não está completamente vazia. Aqui dentro tem uma fórmula, certo? Depois nós vamos ajeitar essa situação aqui para que ele mostre vazio caso essa média geral esteja vazia também. Então vamos por partes. Vamos ver se dá para fazer esse mesmo uso dessa função utilizando a função i. Vamos retornar aqui, renomear se aninhado, ou, certo? Vamos copiar aqui e vamos colar, sempre aparece errinho, vamos colar aqui. Vamos renomear aqui como se aninhado e, certo? Agora vamos fazer esse cálculo aqui usando o e, aqui ao invés do ou. Vamos pensar um pouquinho aqui como é que a gente pode fazer isso aí, certo? Vamos fazer aqui do lado para que a gente não perca muito tempo, para que a gente possa pensar por partes, certo? Como é que eu faria para obrigar a todas essas células a terem valores? Então, o valor dessa célula vai ter que ser diferente, notem que não é igual mais, vai ter que ser diferente de vazio. O valor dessa outra célula aqui vai ter que ser diferente de vazio também.
o valor desta outra célula vai ter que ser diferente de vazio, o valor desta outra célula vai ter que ser diferente de vazio, e o valor desta outra célula terá que ser diferente de vazio. Para você que não lembra, esse sinal aqui, menor que, maior que, significa diferente. Está diferente é ao contrário de igual, logicamente. Então, vamos ver o que ele retorna. Verdadeiro. Ele retornou verdadeiro porque todas essas células estão diferentes de vazio, ou seja, nenhuma está vazia. Se tiver, pelo menos, lembrando aí o uso da função i novamente, se pelo menos um desses critérios retornar falso, ele retorna falso para a célula, para a fórmula toda. Então, nesse caso aqui é diferente de vazio? É, porque nós temos o valor 4. Esse é diferente de vazio? É, também verdadeiro. É diferente? É. É diferente? É. É diferente? É. Também todos retornou verdadeiro, então ele retorna verdadeiro. Vamos tirar um valor e notem que ele retorna falso. Certo? Agora vai mudar o critério do ou. O ou ele fez caso não fosse. Naquele caso lá ele fez se não fosse. No caso aqui, vamos ver aqui. Se qualquer uma dessas aqui fosse igual a vazio, então ele mostraria vazio. Caso contrário, ele calcularia a média. Lá no caso do i, vai ser ao contrário. Vamos colocar aqui, se i, aqui vai entrar o i. Notem que eu não preciso colocar sinal de igualdade aqui, tá? Não esqueçam. O sinal de igualdade já foi colocado quando eu comecei a fórmula ali no se. E este valor for diferente de vazio, este valor for diferente de vazio, este valor for diferente de vazio, este valor também for diferente de vazio, e este outro valor aqui, nota que deu uma bagunçada aí, mas a gente ajeita já já. Vamos colocar o cursor aqui. Aqui, este valor for diferente de vazio, então o que ele vai fazer se esse i retornar verdadeiro? Se qualquer um desses for diferente de vazio, se todos esses, aliás, se todos eles, como é o i, forem diferentes de vazio, ou seja, se todas estiverem preenchidas, então o que ele vai fazer? Logicamente, se todas estão preenchidas, então ele vai calcular a média. Então, ele vai tirar a média desses números. Então, tire a média desses números, de C5 até G5. Feche parênteses da função da média. Se não for, se ele retornar o falso, o que ele vai fazer? Vai mostrar a célula vazia. Fecha parênteses e vamos ver. Notem aí que ele mostrou célula vazia, porque tem uma desses valores que não está preenchido. Vamos preencher aqui com 8. Notem aí que agora ele calcula. Certo? Vamos copiar. E vamos colar aqui somente a fórmula. Notem que não tem essa questão de você usar uma fórmula específica. Você tem que pensar, aí você tem que elaborar, logicamente, você tem que pensar na situação e utilizar essas ferramentas. O que eu estou explicando para vocês é como se utiliza as funções. A criatividade é que vai levar você a criar essas fórmulas, essas funções, para que elas funcionem conforme aí o pedido, conforme requisitado. Você vai ter que trabalhar de forma lógica para resolver essas questões. Viram como tanto faz eu usar o i ou o ou? Que aí, então é isso aí, a fórmula vai retornar o resultado que você deseja. Se a fórmula estiver corretamente escrita, estiver nos conformes, aí dependendo do que você quiser que ela realize, ela vai realizar. No caso, você tem que analisar muito bem o que você vai ter que constar aí nessa sua fórmula, certo? Como no caso aqui, nós construímos analisando o que eu queria. No caso, eu usei, nesse caso, a função i e naquele outro caso, a função ou. A outra situação que nós temos, que eu falei para vocês, era o seguinte. Eu queria, note que eu estou tirando aqui algumas notas e ele já está deixando em vazia lá ali os valores. Eu quero que ele retorne aqui, que ele só faça esse teste lógico se essa célula estiver preenchida. Notem que isso é muito fácil de fazer. Eu posso vir aqui na frente e adicionar o seguinte, outro se. Se, qual o teste lógico? Se o valor desta célula for igual a vazio, então
mostre vazio. Se não, faça outro teste lógico. Aí sim ele vai pular, ele vai fazer a verificação se o cara é aprovado ou reprovado, certo? Somente aí ele vai fazer essa verificação, se ele está aprovado ou reprovado. Então vamos fechar aqui o parênteses e vamos ver o que acontece. Reprovado, ele mostrou aqui, fez o cálculo certinho. Vamos copiar e vamos colar aqui somente a fórmula. Notem que naqueles que ele não tinha nota, ele mostrou também vazio, não fez nem o cálculo, certo? Não mostrou reprovado e nem aprovado, porque eu coloquei essa questão aqui, se esse valor estiver vazio, então mostre vazio, se não, faça outro critério aqui. É como se eu pegasse, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui esse meu slide, vamos adicionar mais algumas coisas aqui. Certo? É como se eu fizesse isso aqui. Eu pegasse, vamos tirar aqui esse teste lógico. Vamos colocar mais uma ramificação aqui, copiando esses critérios. Ctrl C, Ctrl V. Essa ramificação eu vou colar aqui. Certo? Vamos copiar aqui. Ctrl V. Reprovado. Vamos calcular aqui média. Se a média for igual a vazio, vamos colocar vazio aqui. Então, o que ele vai fazer se for verdadeiro? Mostre vazio. Caso contrário, calcule a média. Então, é isso que aconteceu. Como estava vazio em algumas outras células, ele mostrou vazio. Acabou aqui o procedimento. No caso, como em algumas não estava vazio, aí ele foi fazer essa tomada de decisões aqui da média. Se a média for maior ou igual a 6, então ele mostra reprovado. Se não for maior ou igual a 6, mostra aprovado. Certo? Então, é assim que funciona aí. Eu posso colocar mais escadinhas de funções se aqui, até um número limitado, que eu não sei qual é esse número limitado de utilização de funções. É basicamente assim que funciona a linguagem de programação também. Para quem já fez programação, sabe muito bem do que eu estou falando. Certo? Então vamos voltar lá para a nossa tabelinha. Agora vamos tentar acrescentar mais alguma coisa aqui. Vamos dificultando as coisas aí, porque lembrando para vocês que nós estamos trabalhando com o curso avançado, certo? Então vamos fazer o seguinte, vou tentar copiar essa mesma fórmula aqui, que também serve lá para outra tabela. Vou copiar com Ctrl C, venho aqui nessa outra e vou colar aqui. Notem que funciona também para essa daqui. Vamos copiar Ctrl C e aqui vou colar somente as fórmulas. Notem que para cá funcionou também, porque é basicamente a mesma coisa. Se esse valor estiver vazio, mostra vazio. Se não, faça aí a verificação da nota se é aprovado ou reprovado. Vou tirar esse verdadeiro aqui. Vamos acrescentar mais uma situação aí para dar uma melhorada aí nas nossas funções, certo? Vamos acrescentar aqui. Vamos copiar. E vamos colar aqui. Notem o que eu vou fazer agora. Vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui, inserir mais uma coluna. Essa coluna, vou mesclar e vou chamar de faltas. Certo? Agora a situação é a seguinte, para que o aluno seja considerado aprovado, ele terá que ter média maior ou igual a 6 e menos de 20 faltas. Certo? Ele tem que ter no máximo 19 faltas. Se ele tiver 20 faltas, ele está reprovado. Notem que aqui isso aqui vai mudar, certo? Vai mudar a situação. Eu estou mostrando para vocês, estou complicando um pouquinho para mostrar para vocês como deixar uma tabela inteligente. Vamos deixar essa tabela o mais inteligente possível. Então, vamos fazer uma análise. Vou mostrar para vocês a forma com que eu estou pensando aqui. Ou seja, se qualquer um desses valores aqui estiver vazio, então ele não vai fazer nada, vai mostrar vazio, certo? Note que eu vou ter que mudar aqui.
Caso contrário, se nenhum desses valores estiver vazio, se todos esses valores estiverem preenchidos, aí ele vai pular para verificação se o cara é aprovado ou reprovado. Vamos ver como é que vai ficando mais difícil aí esses nossos critérios. Eu estou utilizando as situações aqui para deixar a minha tabela o mais inteligente possível para que eu não tenha que estar fazendo cálculos futuros. Eu estou analisando os futuros erros que eu possa ter e corrigindo eles através de fórmulas. Certo? Vamos colocar aqui a quantidade de faltas. Vou modificar aqui o estilo de número. Vamos colocar geral. Vamos colocar 20 faltas para esse, 15, 11, 2, 5, 8, 9, 25, 21, 4, 0 e 6 faltas. Certo? Vamos para a primeira verificação. O que eu vou fazer primeiro? Vamos construir aqui. Vamos fazer uma análise primeiro. Qualquer uma dessas células aí, ou seja, média geral e faltas, obrigatoriamente tem que estar preenchida as duas. Senão ele não vai fazer nada, vai mostrar branco. Se qualquer uma dessas estiver vazia, ele não vai mostrar situação nenhuma. Certo? Nem aprovado e nem reprovado. Então, para que isso aconteça, vamos fazer o seguinte. Se obrigatoriamente as duas têm que ser diferentes de vazio, não é? Então, eu vou usar o I, que é o lógico I, que obriga que todas as condições sejam verdadeiras. E essa célula tem que ser diferente de vazio. E essa outra célula aqui também tem que ser diferente de vazio. Ou seja, todas as duas têm que estar preenchidas e tem que ter algum valor dentro. É diferente. Se isso for verdadeiro, se todas as duas forem diferentes de vazio, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer se for verdadeiro? Aí sim ele vai calcular o si. Agora notem que eu vou entrar dentro de outro si. Vou ter que fazer outro teste lógico que é diferente. Se, agora o i de novo, que tenho duas condições agora. Quando eu tenho mais de uma condição, eu tenho que usar o i. As duas condições são o seguinte. Que a nota dele seja maior ou igual a 6, para ele passar tem que ser maior ou igual a 6, e também a quantidade dessas faltas, vamos colocar aqui para arrastar para cima utilizando a seta, e a quantidade dessas faltas tem que ser menor, aliás, tem que ser maior, menor que 20. Se ele tirar uma nota maior ou igual a 6 e tiver menos de 20 faltas, então ele está... O que ele vai fazer se for verdadeiro? Vai mostrar aprovado. Se não for, ele mostra reprovado. Certo? Esse se, fechei esse se aqui. Mas notem que isso aqui é o que ele ia fazer se for verdadeiro para esse primeiro se. Certo? Agora eu vou fazer o que ele vai mostrar se for falso esse primeiro se. Agora sim, ele está até mostrando aqui valor se falso. O que ele vai fazer? Mostre célula em branco. Certo? Vamos lá. Reprovado. Vamos copiar e colar aqui. Notem aí que deu certo. Viu? No caso aqui faltou a média, ele não mostrou nada. A falta está aqui, mas a média não está. Então ele não calculou nada. Vamos tirar uma nota aqui para ver se ele calcula. Notem aí que não calculou. Então isso quer dizer que a minha fórmula deu certo. Vamos tirar alguma dessas faltas. Notem que ele também não calcula nada, senão obrigatoriamente tem que preencher média geral e falta. Eu estou dizendo para o meu usuário que ele vai ter que fazer o seguinte, tem que preencher todas as notas para mostrar a situação e tem que colocar a quantidade de faltas. Se não tiver média geral, se todas as notas não estiverem preenchidas e as faltas não estiverem preenchidas, ele não mostra a situação. Certo? Estou deixando aí a minha tabela o mais inteligente possível para que eu possa trabalhar direitinho, para que eu possa deixar, para que a pessoa que vai preencher esses dados não tenha muito trabalho. Certo? Agora nós podemos fazer o seguinte também aqui. Vamos dificultando mais as coisas aí, só para você analisar. Eu estou mostrando a utilização dessas funções. Não é obrigatório que você tenha que aprender direitinho como fazer isso aí. Isso aí você aprende com muita prática. Eu estou mostrando como a gente pode aninhar essas funções e fazer com que elas funcionem conforme o nosso pensamento.
certo? Vamos colocar uma quantidade de faltas aqui. Vamos colocar, renomear aqui, se 2. Vamos colocar se nível 2, certo? Você pode fazer aí também, você pode dar pausa quando estiver construindo a fórmula aqui. Você pode analisar. Vamos fazer a leitura dessa fórmula aqui. Se H5 for diferente de vazio e I5 for diferente de vazio, então faça outro teste lógico, que é verificando se H5 for maior que 6 e o I5 for menor que 5, que 20, então mostre aprovado, se não reprovado. Caso contrário, mostre vazio naquele primeiro caso ali. Certo? Então, vamos colocar mais um critério aqui. Vamos analisar. Esse é o último critério para a gente poder fechar essa questão do se. Para você ver a quantidade de coisas que a gente pode fazer utilizando apenas a função se. Vamos copiar. Vamos colar aqui. Vou dar uma pequena modificada. Agora eu quero que ele mostre desistente também. Ou seja, reprovado por falta. Mas antes de fazer isso, eu preciso de muitas análises, não é verdade? Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar reprovado por falta. O que ele precisa ter para ser reprovado por falta? Ele precisa ter menos, aliás, tem que ter mais ou igual a 20 faltas. Se ele tiver mais ou igual a 20 faltas, ele será reprovado por falta. Para que ele seja aprovado, ele tem que ter a média maior ou igual a 6 e a quantidade de faltas menor que 20. Certo? E para que ele seja reprovado, todos esses dois aí tem que ser verdadeiro, tem que ser falsos. Então preste atenção numa coisa. Vamos ver por partes. Certo? Então a primeira coisa que eu vou analisar é logicamente se o aluno está reprovado por faltas. E depois eu vou verificar se ele está aprovado. Então tem que colocar essas verificações conforme a ordem. Vamos tentar construir dessa forma. Vou apagar toda essa fórmula aqui, que nós vamos construir uma nova fórmula aqui baseada nesses resultados. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso utilizando a análise desses dados. Então já tenho aqui mais ou menos o que eu quero. Situação é a seguinte: se essa quantidade de faltas for maior ou igual a 20, então este aluno está, vou colocar rep por faltas, aprovado por faltas. Se não for maior ou igual a 20, então vamos para outro teste lógico, que é verificar se, agora o i, porque eu tenho duas verificações, lembre que quando eu tenho mais de um critério, tem que usar o i, ou o ou no caso, dependendo da situação. Essa média geral for maior ou igual a 6, o outro critério é que essa falta aqui, que está em I5, seja menor que 20. Se ele cumprir esses dois critérios, estará automaticamente aprovado. Certo? Caso contrário, ele estará reprovado. Vamos fechar o parênteses, fecha o parênteses mais uma vez e notem aí que ele está reprovado por faltas. Vamos copiar a fórmula e vamos colar aqui somente a fórmula. Aprovado, aprovado, reprovado e aprovado por faltas. Notem que eu adicionei mais o critério, mas isso é preciso, para fazer isso é preciso analisar bastante, senão pode dar um erro de fórmula, certo? Então você tem que analisar a situação e ver o que você vai verificar primeiro e o que você vai colocar as ordens de verificação para você poder construir essa função. Vamos tirar aqui uma nota para ver se ele ainda está fazendo aquilo ali. Nota que ele está fazendo aqui, ó, ainda está mostrando aprovado. Então tem que fazer aquela modificação ali na frente. Se i
essa célula for diferente de vazio, e essa outra célula aqui também for diferente de vazio, então calcule o Si. Certo? Vamos fechar aqui. Vamos ver o que acontece. Deu um erro porque está faltando um parênteses, certo? Aqui nós temos que adicionar o outro critério que está faltando. Notem que eu esqueci de fechar o I aqui nesse caso. Vamos fechar aqui esse I. Notem que ele dá um erro se você tiver errado alguma coisa na fórmula, ele mostra um erro. Vamos apertar o Enter. Notem aqui que mostrou reprovado por faltas. Vamos copiar a fórmula e colar somente a fórmula. Notem que ele retornou falso, porque faltou o último critério ali atrás. Faltou um critério aqui, que era para ele mostrar vazio. Vamos copiar e vamos colar somente a fórmula. Note que agora deu certinho. Mas a gente poderia, ao invés de usar o I, a gente poderia usar o OU também. Vamos voltar aqui. Ao invés de I, vou usar o OU. Ou, se qualquer uma dessas células aqui for igual a vazio, se essa for igual a vazio, ou esta aqui for igual a vazio, então mostre vazio. Se não, faça todo esse processo do Si aí. Pronto. O OU ficou melhor do que o I. Tem certos casos que você tem que usar o OU e outros casos você tem que usar o I. Isso dá bastante trabalho, viu? Mas você tem que analisar direitinho. Dependendo do que você vai utilizar, se você vai utilizar uma tabela aí no seu trabalho, se você vai utilizar uma tabela na faculdade, outra coisa parecida, no seu negócio, depende do que você quer fazer. Você pode deixar essa tabela o mais inteligente possível. Então, notem aí o tamanho que ficou a nossa função Si. Notem também que eu usei somente as funções que a gente está utilizando nas nossas aulas. Por exemplo, a função OU, a função I que eu ensinei hoje, a função média e outras funções que nós utilizamos aí, certo? Então, fim de papo, essa é o final da nossa videoaula de número 6. Essa videoaula foi um pouquinho complicada, principalmente no final. Acho que a maioria dos alunos não vão entender a maioria desses procedimentos, mas se você ficar voltando e pegando com cuidado essas explicações, tentando entender novamente, você vai entender direitinho como é que eu usei, como é que eu fiz esses procedimentos, certo? Então, isso é para mostrar para você que a gente pode usar a função Si para corrigir vários problemas dentro de uma tabela, certo? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha aprendido, que você tenha compreendido a maioria das coisas, principalmente a função I, OU e a função Si, que você tenha compreendido. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.